Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 de Prosa. Hoje continuarei com a leitura do livro Memórias, A Menina Sem Estrela, de Nelson Rodrigues. Certo, para começar, vamos à leitura. Quando meu irmão Mário Filho morreu, escrevi que a morte é anterior a si mesma. Ela começa muito antes, é toda uma luminosa e paciente elaboração. Não vi no seu rosto, no seu último rosto, nenhum espanto, nenhum medo, nenhum ressentimento. Rosto tão doce, tão compassivo, tão irmão. Parecia uma morte consentida, quase desejada. Mas vi meu irmão Mário e não vi meu irmão Paulo. Nem Maria Natália, nem Ana Maria, nem Paulo Roberto, nem Dona Marina. O que me pergunta é se também Paulinho, sua mulher, seus filhos, sua sogra começaram a morrer antes. E só peço que nem meu irmão, nem meus sobrinhos, nem minha cunhada tenham percebido nada. Imagino uma morte compassiva, sem tempo para o medo e para o grito. Mas o pior é que Maria Natália percebeu, sim, e gritou. Tudo começou no domingo. Eu e Lúcia, em nossa casa, ligamos para Johnny Halliday. Paulinho, na dele, com toda a família, ouviu o mesmíssimo Johnny Halliday. Já na véspera e por todo domingo, a terra deslizara por debaixo da pedra. Era a morte e ninguém sabia. João, amigo do meu sobrinho Paulo Roberto, estava lá. E Maria Natália, fazia anos, tinha ódio da data. João fora buscar Paulo Roberto para um cinema. Eu, em casa, vi o cantor arrancar a camisa e seminou atirá-la na plateia, num rompante erótico. O que houve em seguida foi tremendo. No vídeo estava o dorso lustroso e crispado, e embaixo, na plateia, correrias, atropelos, uivos. Cabeludos e meninas cavalgavam as cadeiras. A camisa foi possuída, violentada, estraçalhada. Na rua Cristóvão Barcelos, Paulo Roberto preferia Johnny Halliday, o cantor, era a morte. Preferia Johnny Halliday ao cinema. E então a pedra se desprende. Ia levar de roldão uma casa, o edifício seguinte, e por fim, o de Paulinho. Maria Natália empurra o João. Corre, que a casa está caindo! O menino correu, veio para a escada enquanto o mundo desabava. Diz ele que ouviu ainda o grito de Ana Maria. Mas por que seria o grito de Ana Maria e não o grito sem dono, desgarrado, perdido? Na minha casa, bate o telefone. Lúcia atende. Está falando e eu pergunto: quem é? Ela tapa o fone. Papai. Mentira. Era minha irmã, desvairada. Desabou o edifício de Paulinho. Lúcia sai do telefone. Mente mais. Lá de casa, papai chegou de Petrópolis. Depois, o telefone não parou mais e só ela atendia. Continua mentindo com medo do meu coração, até que um amigo, o Dr. Silva Borges, telefona avisando: a Continental deu que Paulo está no Souza Guiar. Só então minha mulher começou a dizer a verdade. Repetia desatinada: se está no Souza Guiar, está vivo. Eu, Lúcia, meus filhos Joffre e Nelsinho, meus irmãos Augusto, Helena e Stella, varamos a noite de hospital em hospital. No Souza Aguiar, nada. De O Globo vieram Carlos Tavares, Menezes, Ricardo Serran, Carlos Alberto. Meu primo Augusto Rodrigues e meu cunhado Francisco Torturra foram para General Glicério. E lá fizeram uma vigília de lama, pedra e vento. Eu só pensava em Paulinho. Eis a verdade. Só pensava em Paulinho. Ao meu lado, Mário Júlio Rodrigues só pensava em Paulinho, e os primeiros mortos vinham esculpidos em lama. No meio da madrugada é que, de repente, eu percebo tudo. Se morresse a mulher, os filhos, se morresse toda a família, ele não sobreviveria. Era uma estrutura doce e tão frágil, e havia entre ele e Maria Natália uma paixão de Pedro, o cru, por Inês de Castro, e do casal pelos filhos um amor de loucura. Penso também em Dona Marina, mãe e avó, que o seguia, trêmula de amor, como uma fanática. Na segunda-feira veio a notícia. Reconhecidos Maria Natália, Ana Maria, Paulo Roberto e Dona Marina. Eu imaginei vivo, por um milagre, vivo. Mas quando visse os outros mortos, não tardaria a raiar para ele ou a estrela dos loucos ou a estrela dos suicidas. O espantoso é que, desde o desabamento, eu me encontro a toda hora com minha infância. Meus pais ainda moravam em aldeia campista, quando dois namorados se mataram no Alto da Tijuca, perto da Cascatinha. Daí para o jornal de modinhas foi um pulo.
3 ou 4 dias depois, o pacto de morte tinha o seu verso, a sua rima, o seu canto. Eis o que eu queria dizer. Vem de minha infância o deslumbramento por todos os que se juntam para morrer. Cada um de nós morre só, tão sem ninguém. E meu irmão Paulinho, sua mulher, seus filhos e Dona Marina parecem unidos numa morte consentida e desejada. Sim, como os namorados de velhas gerações. Mas eu falo em irmão e não é bem verdade. Ou por outra, se ele seria convencionalmente irmão e por sentimento filho. Todos nós, seus irmãos mais velhos, amávamos Paulinho como a um filho e pior, como a um filho caçula. Por isso é que a sua morte nos fere, e tão fundo, na carne e na alma. Na madrugada de segunda para terça-feira, acharam seu corpo. Graças, iam ser enterrados juntos. Às 9 da manhã estava eu na Capela Real Grandeza. Alguém veio me sussurrar. Ainda não chegaram. Colocaram as primeiras coroas nos valetes. Houve um instante em que me deu um ódio negro e cego contra o bar da capela, instalado no andar de cima. É um balcão que serve tudo: Coca-Cola, Guaraná, grapete, sanduíche e cafezinho. A dor tem, ao fundo, um alarido de xícaras e de pires. Enquanto os 5 caixões não chegam, penso que há entre mim e Paulinho não sei quantas coisas entrelaçadas. Naquele momento, descobri que não se deve adiar uma palavra, um sorriso, uma carícia. E como me doía não ter dito a ele tudo, não ter feito as confissões extremas. Eu percebia ali que nós olhamos tão poucas pessoas amadas. Quantas palavras calei com pudor de ser meigo, vergonha de parecer piegas. Agora mesmo eu não chorava como queria. Meu Deus, por que havemos de sofrer como um Hilke? Eu queria falar sobre meu irmão. O que me fascinava em Paulo Rodrigues era a sua luminosa, ardente humildade. Essa humildade foi, primeiro, uma qualidade vital e depois uma virtude literária. Tenho na cabeça quase tudo que ele escreveu. Foi talvez por humildade que, nos primeiros escritos jornalísticos, preferiu usar fatos miúdos, quase imperceptíveis. Num instante percebemos que era o grande poeta da ocorrência menor, o estilista do fato insignificante. Deixava de lado as tragédias óbvias e enfáticas para trabalhar no lixo do noticiário. E como sabia ver, num vago incidente de tráfego, todo o mistério e dramatismo das coisas. Está na sua obra romanesca o delicado, o incomparável virtuosismo com que sempre recriou as miudezas da crônica policial. Vejam o seu último, O Sétimo Dia, que é uma exata, inapelável obra-prima. O Sétimo Dia, né, seguindo aqui, a rua, a esquina, o boteco, o pau d'água, tudo tem para ele um apelo encantado. Seus vagabundos são de uma formidável tensão dionisíaca. Sabia, como nenhum outro, dar ao miserável uma dimensão insuspeitada e fremente. O leitor ou crítico pode selecionar nos seus escritos uma antologia de pulhas magistrais. Eu me lembro da nota que fez sobre o episódio da cusparada. Com uma meia dúzia de linhas, transmitiu ao incidente uma tremenda força lírica. Eis o fato. Um cidadão que, numa Mercedes-Benz, teve vontade de cuspir. Verifica, porém, que alguém o olha, no táxi ao lado. Deu-lhe uma espécie de escrúpulo, cerimônia, pudor ou sei lá, e resolveu esperar das duas uma, ou que a Mercedes ultrapassasse o táxi, ou que este ultrapassasse a Mercedes. Nenhuma, nem outra. Os dois carros corriam juntos e juntos param no mesmo sinal. O passageiro do táxi não tira os olhos. O outro imagina. Sabe que eu vou cuspir. E pergunta de si para si. Cuspo ou não cuspo? Entupido de saliva, rala-se de uma ira homicida e impotente. A coisa podia acabar em tapa, tiro, talvez em morte. Paulo Rodrigues fez, com o episódio do tráfego, uma página inesquecível, de uma qualidade machadiana. Eu disse Machado e já penso em Drummond. O caso da cusparada tem a densidade do caso do vestido. Às 11 horas de terça-feira chegam os 5 caixões. Decidimos que não seriam abertos. Eu os ouvi passar, carregados. E então imaginei que ninguém é mais importante para nós do que os mortos esculpidos na memória da família.
Esse capítulo foi escrito no dia 2 de março de 1967. Obrigado pela sua assistência e até o próximo